Ok, senhores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Fundamentos de Eletricidade. Nessa aula nós vamos abordar a lei de Gauss. Este aí vai ser o plano de aula, que eu vou substituir depois, né? Então tem o meu plano de aula. Então, como objetivo, eu espero que no final dessa aula você seja capaz de utilizar a lei de Gauss para determinar campos elétricos de sistemas que tenham simetria adequada, né, a essa aplicação. Então, como introdução, gostaria de falar que um dos propósitos da física é conseguir encontrar soluções simples para problemas difíceis, né? E uma estratégia bastante utilizada para isso é usar e abusar da simetria. A gente fez isso quando nós consideramos aí elementos de carga diametralmente opostos para calcular o campo de um disco carregado e de um anel carregado. Então, nesses casos aí, nós estávamos usando dessa estratégia para simplificar o problema. A gente viu que, devido a essa simetria, algumas componentes iriam se cancelar e o campo resultante iria ser a soma somente das componentes paralelas ao eixo de simetria do sistema, né? Então, foi utilizada essa estratégia nesses casos, né? Esse físico matemático alemão, Carl Friedrich Gauss, percebeu que também se poderia utilizar uma ferramenta que faz uso aí da simetria dos sistemas para se calcular o campo gerado por cargas. Ele fez uso então de uma superfície fechada chamada superfície gaussiana, que acaba aí mimetizando, né, a simetria da fonte. Então, como exemplo, a gente pode usar aí essa figura na qual a superfície gaussiana considerada para o cálculo do campo gerado por uma linha infinita de cargas é uma superfície cilíndrica que imita aí, de certa forma, a simetria radial do fio. Então, essa ferramenta, né, que nós vamos ter à disposição aí vai nos permitir calcular o campo de sistemas em que o cálculo integral iria nos dar algum trabalho. Vocês vão perceber que, em alguns casos, né, a aplicação aí da lei de Gauss vai facilitar muito o trabalho. Então, só para mostrar aí algumas superfícies gaussianas que são válidas, né? Todas essas superfícies aqui à esquerda são válidas e poderiam ser, a princípio, utilizadas aí para determinação do campo de fontes que tivessem uma simetria similar a elas, né? Já essas superfícies que estão à direita aí não são válidas, né? E não seria possível utilizá-las para esse fim. Só para fazer aí uma conexão com o cálculo, né? Perceba que nessas figuras aqui em que há uma extremidade, né? Um contorno, como aqui vai ser difícil de parametrizar essa curva sem que haja alguma ambiguidade, a derivada vai ficar mal definida nessa região aqui. Então, essa superfície aí, ela não é uma superfície válida, né, para ser utilizada aí com esse propósito. Então, está aí mais uma ilustração, né, para a gente ir se apropriando dos conceitos que nós vamos precisar. Então, agora a gente vai falar da lei de Gauss propriamente dito, e para isso nós precisamos de alguns conceitos, como o conceito de superfície fechada. Uma superfície dita fechada quando ela divide tudo que existe em duas regiões, uma região interna e uma região externa, né? Em outras palavras, né, a grosso modo dizendo, né, vamos considerar que vai ter uma região de dentro e uma região de fora dessa superfície. Como exemplo de uma superfície que não é desse tipo, né, temos aí a garrafa de Klein. A garrafa de Klein, ela é uma superfície não orientável, ela não tem lado de dentro, né? Veja que tem até vídeos no YouTube disponíveis mostrando isso, né? Mas se uma formiguinha começar a percorrer essa superfície pelo lado que a gente visualiza aí como sendo o lado de fora, de repente ela está no lado de dentro, e se ela continua a percorrer esse caminho, de repente ela sai de novo do lado de dentro e volta para o lado de fora. Então, essa é uma superfície que não tem uma região interna e uma região externa, ela não é uma superfície orientável, ela não serve à aplicação da lei de Gauss, tá? Agora a gente vai tratar do conceito de fluxo. Nós vamos denotar pela letra grega maiúscula φ a taxa de volume de fluxo de um fluido, que nada mais é que o volume que vai atravessar uma superfície em uma determinada unidade de tempo, né? Então, só para vocês terem uma noção, né, nessa figurinha aqui a gente pode visualizar
um certo campo vetorial cujos representantes são esses vetores invermelhos F, atravessando uma superfície, né? Esses vetores aí poderiam estar denotando, por exemplo, a velocidade de um fluido que está escoando por essa região, né? Então a gente poderia utilizar aí esses vetores para determinar qual que é o volume que vai atravessar essa região num certo intervalo de tempo. Então isso aí é só para a gente ir ganhando intuição aí a respeito do conceito de fluxo, né? Então, pessoal, a gente vai calcular aqui um fluxo de um certo líquido, né? Para usar isso como motivação para o cálculo do fluxo do campo elétrico. Então, nós vamos utilizar aí como sistema, né? A ser atravessado aí um cilindro, tá? E aí o fluido vai se deslocar numa direção paralela à eixo-simetria desse sistema. Claro, né? Não poderia ser de outra forma, mas pode acontecer em outros sistemas, tá? O fluxo pode não ser na direção paralela aí à superfície. Uma direção paralela anormal à superfície. Mas qual que seria esse volume aí atravessar uma seção reta desse tubo, né? No intervalo de tempo t? Bom, como se trata de um cilindro, a gente vai calcular esse volume multiplicando-se aí a área da base pela altura desse cilindro. Então, esse é o diagrama esquemático, eu vou ampliar ele aqui. Qual que vai ser o volume do fluido que vai atravessar essa região no tempo t? Então, vai ser o produto da área da base pela altura do cilindro. Bom, num intervalo de tempo t, né, a distância percorrida pelo fluido vai ser o produto da velocidade por esse intervalo de tempo. Então, essa altura aqui vai ser, na verdade, o produto da velocidade pelo tempo, e com isso o volume, né, vai ser o produto da área da base pela velocidade do fluido pelo intervalo de tempo considerado. E se a gente calcular a taxa de variação, né, desse volume em relação ao tempo, ou seja, quanto de volume atravessa aquela seção reta numa dada unidade de tempo, isso vai ser a derivada dessa quantidade aqui, que vai ser só o produto da área da base pela velocidade de escoamento do fluido. Ora, isso é exatamente o fluxo, né? Então, o fluxo de um fluido vai ser, a princípio, a área da seção reta, né, que ele estiver atravessando, pela velocidade de escoamento desse fluido aí. Então, pessoal, no caso em que a velocidade de escoamento do fluido for paralela a uma direção normal à superfície, ou seja, a uma direção perpendicular à superfície, como é o caso aqui que eu estou ilustrando nessa figura, né? Essa superfície tem uma direção que é normal, ou seja, perpendicular a ela. E aí, se a velocidade for paralela a essa normal, então o fluxo vai ser o produto da velocidade de escoamento pela área atravessada. Se o fluxo não for perpendicular à superfície, a gente tem que considerar apenas a componente que vai estar alinhada com essa direção. Então, a componente perpendicular à superfície, tá? E aí, o fluxo vai ser o produto da velocidade pela área pelo cosseno da inclinação entre as duas. Percebam aqui que, de repente, de alguma maneira, né, um fluido, né, um feixe, um jato de um fluido, está atravessando essa superfície aqui em forma de quadrado, né, com uma certa inclinação em relação à superfície. Quando isso ocorre, a gente tem que perceber que essa componente aqui, que é paralela à superfície, vai promover única e exclusivamente o deslocamento de uma partícula que está, por exemplo, nessa região do fluido e depois, sei lá, passa para essa região, né? Então veja que essa componente não faz outra coisa senão deslocar as partículas de um ponto ao outro na superfície. Então ela não faz com que as partículas atravessem a superfície. A componente que faz com que as partículas efetivamente atravessem a superfície é a componente perpendicular à superfície, essa V índice perpendicular aqui. E ela pode ser calculada pelo produto da velocidade, né? Da velocidade pelo cosseno da inclinação entre a velocidade e a normal, tá? Esse θ que aparece aí é a inclinação entre a velocidade e a direção normal à superfície. Ok, gente? Se for assim, né, o fluxo pode ser expresso, então, de maneira mais geral pelo produto interno da velocidade do escoamento pelo vetor área, sendo esse vetor tal que o módulo dele é a área da região, né?
e ele vai apontar numa direção perpendicular a essa região. Então aí o fluxo fica expresso através desse produto interno. E a gente vai usar isso para motivar a expressão do fluxo do campo elétrico. Então, se a gente expressar o vetor normal unitário, essa área por N chapéu, né? Então esse vetor área vai ser a área, o módulo dele vai ser a área, né? E ele vai apontar na direção N chapéu. Então agora a gente vai tentar aplicar essas ideias, né, a um fluxo de um campo elétrico. Por uma superfície gaussiana, essa superfície aqui, tá? Dessa vez, né, o vetor que vai indicar aí uma espécie de atravessamento, né, o vetor que vai cumprir o papel dessa velocidade aqui, no caso aí do campo elétrico, é o próprio vetor campo elétrico, tá? E aí nós vamos considerar agora três regiões em especial, né? Essa regiãozinha indicada aqui por 1, na qual o campo elétrico está entrando, tá? O vetor normal sempre aponta para fora da superfície. Então a gente teria duas escolhas aqui, mas o vetor normal vai apontar sempre para fora da superfície, por isso que é preciso considerar uma superfície orientável, né? Na região 2, o fluxo está paralelo à superfície, então aqui não há nenhuma linha de campo atravessando essa região. E na região 3, o campo elétrico está atravessando para fora, né? Então veja que ele vai guardar aí uma inclinação θ, né? Menor que 90 aqui, tá? Aqui ele vai ter uma inclinação maior que 90, né? Isso vai fazer com que o fluxo dessa região aqui seja negativo, o fluxo dessa região aqui seja positivo e o fluxo dessa região aqui seja nulo. Então, a gente vai considerar que o fluxo, né, resultante do campo elétrico, guardando aí uma estreita analogia com a definição de fluxo de um fluido, vai ser o produto interno do campo pelo vetor área, né, que está denotado aqui por um ΔA, para a gente manter aí uma coerência, né, com a anotação adotada no livro do Halliday. Se o campo elétrico estiver entrando na superfície, o fluxo nessa região é negativo. Por quê? Porque, como eu havia comentado aqui, a inclinação θ, né, entre o campo e o vetor área vai ser maior que 90 e aí o cosseno dessa inclinação é negativo. Então, o fluxo nessa região vai ser negativo. Se estiver saindo, como é o caso aqui da região 3, né, a inclinação entre o campo e o vetor normal, a área, vai ser menor que 90, o cosseno vai ser positivo, né, e portanto o fluxo vai ser positivo. Se estiver paralelo, não vai atravessar, então o fluxo é nulo, né, como é o caso aqui na região 2, né, se o campo ele é paralelo à superfície, então ele vai ser perpendicular ao vetor área, e aí a inclinação entre os dois é 90, e se você se lembrar das suas aulas aí de trigonometria, perceba que o cosseno de 90 é zero. Então, a expressão vai produzir esses resultados aqui, que é o intuitivo esperado se a gente mantiver a coerência com o fluxo de um fluido, né? O cálculo exato, né, vai ser obtido quando se fizer essas regiões aqui tenderem a uma área infinitesimalmente pequena, né? E aí, nesse caso, né, quando a gente considera o limite dessa área tendendo a zero, essa soma desse limite aí vai se tornar uma integral. Como é numa superfície fechada, a gente denota essa integração com um círculozinho para indicar que tem um ciclo completo aí. E aí, o integrando, né, vai ser o produto interno do campo pelo elemento infinitesimal de área, né? Em estreita analogia com o fluxo de um fluido. Algumas conclusões, né? Esse fluxo vai ser proporcional, esse símbolo aqui indica proporcionalidade, tá, gente? Ao número resultante de linhas de campo que passam pela superfície. Então, ele vai ser uma espécie de contabilidade, né? Linhas que estiverem entrando, menos linhas que estiverem saindo da superfície. E aí a gente vai aplicar isso agora para calcular o campo, para calcular o fluxo de campo uniforme que vai atravessar esse cilindro aqui. Então vamos lá, nós vamos fazer essa integração
nessa região fechada da seguinte maneira: nós vamos dividi-la, né, em 3 regiões. Essa base aqui circular, esse topo circular e o invólucro aí cilíndrico, né? Perceba que esse campo nessa região ele é uniforme, então ele tem sempre a mesma direção, magnitude e sentido, e ele vai apontar conforme está ilustrado aí na figura. Se a gente for considerar aí as 3 regiões, perceba que o vetor normal, a área, né, na base vai apontar para fora da superfície, então vai apontar contra o campo elétrico. No topo ele vai apontar a favor, né, digamos, paralelo ao campo elétrico. Aqui ele vai ser antiparalelo, aqui ele vai ser paralelo ao campo elétrico, e aqui ele vai ser perpendicular, né, o elemento infinitesimal de área vai apontar e perpendicular ao campo. Então essa integração que é numa superfície fechada, a gente pode quebrar em 3 integrais. A integração em A vai ser na base, a integração em B vai ser no invólucro e a integração em C vai ser no topo. Como a gente já havia comentado, na base os 2 vetores vão apontar antiparalelos, então esse produto vai ser menos EDA. Tá? Então, essa integração aqui, como campo uniforme, né, esse módulo aí é constante ao longo de toda essa área, então ele sai da integração e a integração da área vai dar para a própria área A, que é a área da base. Se a gente for considerar agora o topo, né, dessas vezes os 2 vetores apontam paralelos e aí o produto interno vai resultar em EDA. E se a gente fizer a integração nessa região, como o campo elétrico é uniforme, ele sai da integral e a integral da área vai ser a própria área do topo. No invólucro, né, como os 2 vetores são perpendiculares, o produto interno vai dar nulo, então o fluxo no invólucro vai ser nulo. E aí, se a gente for contar as 3 contribuições, né, a integração em toda a região fechada, o resultado vai ser nulo, porque a contribuição negativa da base vai cancelar a contribuição positiva do topo. Então está aí uma aplicação bem simples, né, só para mostrar como é que a gente pode calcular o fluxo numa superfície fechada. Bom, então a gente já está em condições de definir a lei de Gauss, né? A lei de Gauss vai relacionar o fluxo resultante de campo elétrico através de uma superfície fechada à carga líquida enclausurada pela superfície gaussiana. Então, a relação é conforme essa equação, né? E daí, se a gente exibir a expressão do fluxo, ela assume a forma que é a forma integral da lei de Gauss. Então, essa é a relação que existe entre fluxo e carga enclausurada. Daí fica um pouquinho mais intuitivo, né, considerar o porquê, né, daquele fluxo negativo para linhas de campo que entram na região, né. Veja que isso certamente está coerente com o fato de uma carga negativa ter linhas de campo que são convergentes para ela. Então acho que é por isso, aliás, né, que a gente convenciona que o fluxo do campo elétrico em regiões em que ele está atravessando a superfície para dentro dela, isso vai ser um fluxo negativo, né? Para justamente ser compatível com a expressão número 1 que vocês estão vendo aí na tela. Pessoal, algumas observações aí. Essa equação ela só é válida no vácuo no ar. Deve-se fazer algumas correções no meio material, que vai justamente aparecer aqui nessa constante elétrica do vácuo, né? A permissividade elétrica do vácuo tem que ser corrigida no caso em que se considera aí o campo e a relação entre o campo e a carga no meio material. Cargas fora da superfície gaussiana não contribuem, e como as cargas estão dentro da superfície não importa, né? Só importa o resultado do fluxo, né? Só importam as linhas de campo que estão atravessando a superfície. Fluxo para dentro, carga enclausurada negativa. Fluxo para fora, carga resultante positiva. Vamos ver aqui um exemplo para a superfície quaisquer, né? Vamos considerar essa figura aqui, 3 regiões dela, né? S1, que vai estar aqui próximo a uma carga positiva, S2 que vai ser uma região intermediária, S2 que vai estar próximo a uma carga negativa, e S3 que vai ser uma região intermediária entre as duas, tá? Então, nós vamos ver se há carga enclausurada aí, qual o seu sinal em cada regiãozinha dessa. Então, na região S1, que é essa daqui,
Desculpa, faltou eu comentar que S4 é a região, a superfície gaussiana total, tá? Bom, mas em S1 as linhas estão divergindo a partir dela, então fluxo positivo, então carga positiva. Em S2 as linhas estão convergindo, né, estão atravessando essa região para dentro, então carga negativa. Em S3 nenhuma linha de cargas atravessa essa região, conforme está ilustrado aqui na figurinha. Né? Se a gente voltar na figurinha, S3 veja que está sendo percorrida aí por linhas de campo que são paralelas a ela, então aí não tem qualquer fluxo, tá? E portanto ela não enclausura nenhuma carga. Em S4 a gente verifica que nenhuma linha de carga vai, no final das contas, atravessar essa região. Né? Vamos voltar aqui. S4 é a região considerada em sua totalidade, né? Perceba que se a gente computar as contribuições de S1 e S2, né, quando as cargas têm o mesmo sinal e mesma magnitude, desculpa, tem sinais contrários e mesma magnitude, então o mesmo número de linhas de campo que atravessar essa região para fora, né, vai atravessar essa região para dentro, então essas duas contribuições se cancelam. Então, no final das contas, S4 não enclausura nenhuma carga líquida. De fato, né, se as duas cargas têm mesmo magnitude de sinais contrários, então elas se somando se anulam. Então, em S4 nenhuma linha de carga vai atravessar essa região, nenhuma linha de carga no sentido de que assim a gente está considerando aqui uma resultante, né, dessas somas das linhas que atravessam para dentro e para fora. Então aqui, se a gente contabiliza todas as contribuições, não tem nenhuma linha de carga sobrando, né, nem entrando nem saindo da superfície, a carga enclausurada por ela é nula. De fato, né, as duas cargas têm sinais contrários e mesma magnitude, quando elas são somadas elas se anulam. Então, essa aí é uma aplicação aí da lei de Gauss. Vejamos agora esse outro exemplo. A gente vai determinar aí o campo de uma carga pontual utilizando aí a lei de Gauss. Tá? Então, a gente, quando vai aplicar a lei de Gauss para isso, escolhe uma superfície gaussiana que simula aí a simetria, né? Emula a simetria da fonte, da carga fonte. Como essa carga fonte é uma carga positiva e pontual, né? Então existe uma simetria esférica nessa região, então a gente escolhe uma superfície esférica para esse cálculo. Então essa vai ser a superfície esférica que a gente vai considerar como superfície gaussiana. Vejam que o elemento infinitesimal de área vai apontar paralelo ao campo elétrico, que diverge a partir da carga. E, bom, se for assim, né, na hora que a gente for calcular o produto interno do campo com elemento infinitesimal de área, o resultado vai ser o produto do campo pela magnitude desse elemento infinitesimal. E aí a integração nessa superfície fechada vai ser igual à carga enclausurada. Bom, mas esse produto interno aqui resulta simplesmente no produto do campo pela magnitude do elemento infinitesimal de área. E aí, como a uma dada distância R, né, essas linhas de campo serão todas de mesma magnitude, uma vez que o campo só depende da distância à carga-fonte. Então, essa quantidade aí pode sair da integração, ela vai ser uma constante. Saindo da integração, a gente só precisaria integrar, então, esse elemento infinitesimal de área numa superfície esférica, ora, mas isso aí vai resultar a própria área de uma superfície esférica, que é 4πr r ao quadrado, sendo r essa distância aqui que a gente está considerando da carga-fonte até a superfície gaussiana. Ora, se for assim, né, então o campo desse sistema vai ser exatamente o que a gente já tinha calculado a partir da lei de Coulomb, 1 sobre 4πε0, carga dividida por r ao quadrado. Se a gente considerar agora um condutor carregado isolado, como esse que está ilustrado aí nessa figura, né? Ele é uma região fechada, tem uma superfície de cobre que o delimita, né? E a gente está considerando agora uma superfície gaussiana interna a essa região, tá? Ela não chega a tangenciar, a tocar, né, a superfície de cobre. Se for assim, a gente pode concluir o seguinte: se um excesso de carga for colocado em um condutor carregado, essa carga vai se deslocar inteiramente para a superfície do condutor, nenhum excesso de carga vai permanecer no interior de um condutor.
E a gente pode chegar a essa conclusão considerando o seguinte, olha, se o condutor vai estar em equilíbrio, né, o campo no interior desse condutor tem que se anular, porque não vai haver quaisquer correntes aí mensuráveis nessa região, né? Se não se detecta nenhuma corrente, não há nenhum movimento de carga de prova lá dentro, né? Então é claro que o campo elétrico nessa região tem que ser nulo. E aí isso vai se manifestar, né, na integração da lei de Gauss. Quando a gente considera esse campo nulo, né, essa integração aqui resulta em zero, o que confirma que não haverá nenhuma carga enclausurada numa superfície condutora isolada que recebeu algum excesso de cargas. Então a conclusão óbvia e imediata é que essas cargas não podem estar aqui no interior, né? Se a lei de Gauss resulta zero e ela é a carga enclausurada pela superfície gaussiana, então conclusão, aqui dentro não pode ter nenhuma carga, ou seja, essas cargas devem ter ido para a superfície. Então tá aí, a conclusão é que como o fluxo é a carga enclausurada e o fluxo é nulo, então a carga contida nessa região aí é nula. Se esse sistema for dotado de uma cavidade, como é o caso ilustrado na figura 16, né, se a gente considerar agora uma cavidade aqui dentro dessa região, veja que isso não vai alterar a distribuição de carga, né? A gente pode chegar a essa conclusão considerando o seguinte, olha, se essa região fosse removida daquele condutor maciço, considerado anteriormente, extrair uma porção do interior desse sistema vai acabar sendo a remoção de carga nula, não vai ter sido removida nenhuma carga líquida efetiva, né? E aí a gente pode verificar isso pela lei de Gauss. A gente pode de novo considerar uma superfície gaussiana contornando a cavidade, e aí pelo raciocínio considerado anteriormente, né? Se você observar, analisar, mensurar, né? Procurar por correntes elétricas, deslocamentos de carga elétrica aqui nessa região, não vai se verificar nenhum, uma vez que esse condutor estará em equilíbrio, né? Bom, mas se for assim, então qualquer que seja a carga de prova colocada aqui dentro vai experimentar uma força nula, então a conclusão é que o campo nessa região aí vai ser nulo. E aí, sendo o campo nulo, né, na integração aí na lei de Gauss, nós vamos concluir que o fluxo vai ser nulo. E se for assim, a carga enclausurada vai ser nula também. Então a lei de Gauss nos mostra que também é o caso, né, da carga se concentrar toda ela na superfície de cobre, mesmo que a gente esteja considerando aí um condutor carregado com uma cavidade no seu interior. Então essa é uma outra conclusão aí que é importante no decorrer do curso, né, que a gente pode deduzir aí da lei de Gauss. Então a carga enclausurada nessas duas regiões, né, é nula. Vamos aplicar agora a lei de Gauss para um sistema cilíndrico, de simetria cilíndrica. Então, uma linha de cargas, e a gente vai calcular qual que é o campo gerado por essa linha de cargas a uma distância R, né, das cargas fonte. Então, a gente vai aplicar a lei de Gauss para fazer essa conta, tá? Como no caso anterior, a gente vai escolher uma superfície gaussiana que imite, né, a simetria aí desse sistema. Esse sistema tem uma simetria chamada de simetria cilíndrica, né? Então a gente vai escolher uma superfície gaussiana cilíndrica. Ela vai ter uma base, ela vai ter um topo, e aí os parâmetros que nós vamos considerar serão os seguintes: a densidade linear de carga dessa linha de cargas vai ser lambda. A gente vai estar considerando aí uma superfície gaussiana que vai ter um raio R, né? Então a gente vai determinar o campo a essa distância das fontes, tá? Isso vai ter uma altura H, e o campo, né, gerado aí por essa linha de carga vai atravessar essa região aí, apontando para fora. Por quê? Porque as cargas consideradas são todas positivas. Então tá aí a superfície gaussiana escolhida para a determinação do campo elétrico gerado por uma linha de carga. Então tá aí a superfície gaussiana que foi escolhida para determinação desse campo elétrico aí. Então, ressaltando, né, essa linha está carregada com uma densidade linear de carga lambda positiva. A gente vai determinar o campo a partir de uma distância R, em uma distância R a partir do bastão. A superfície
é uma superfície gaussiana com simetria cilíndrica, então o seu topo e sua base vão ser círculos de raio R, né? E o sistema vai ter uma altura H. Como esse sistema tem uma simetria cilíndrica, pessoal, quaisquer rotações em torno do eixo de simetria não devem produzir qualquer diferença, tá? Se a gente pegar esse sistema aqui e girar ele nesse sentido ou nesse sentido, em torno desse eixo aqui, não deve haver qualquer modificação perceptível em termos das linhas de campo, né, de campo desse sistema, né? Se você executar uma rotação num eixo, em torno de um eixo paralelo a essa linha de campo, né, nada de diferente deve ser observado. Também se você executar uma rotação numa direção normal, né, num eixo normal, essa linha também não deve aparecer nenhuma diferença. Claro, né, gente, eu estou falando em rotações de 180 graus no entorno desse eixo aqui. Bom, mas se for assim, né, ou mais 180 graus ou menos 180 graus, tá? Ou no sentido horário ou no anti-horário. Então, a conclusão disso é que o campo elétrico tem que apontar numa direção radial. Tem que apontar conforme está ilustrado aqui, porque digamos que ele tenha uma componente que aponte nesse sentido que eu estou indicando aqui pelo ponteiro do mouse, né? Se fosse executada uma rotação de 180 graus num eixo perpendicular, né, a essa linha, no final dessa rotação esse campo estaria apontando no sentido contrário, e daí essa modificação seria observável. Se você colocasse uma carga de prova nessa região antes da rotação, ela vai ser disparada nesse sentido e depois ela vai ser disparada num outro sentido. Então, como isso aí não é observável, né, só temos uma escolha, uma direção possível para o campo elétrico, que é justamente a direção chamada de radial, normal a essa superfície, perpendicular a essa superfície. Tá? Bom, então isso vai nos ajudar a resolver o problema. Nós vamos considerar então agora a lei de Gauss. Eu vou abrir aí essa integração numa superfície fechada em 3 integrais, uma no topo, uma na base e outra no invólucro cilíndrico, né? Quando a gente considera aí o topo, essa região aqui, o campo elétrico vai estar paralelo a ela. Se vai estar paralelo a ela, né? Essa integral aqui vai ser nula, assim como é o que vai acontecer aqui, tá? O que eu fiz dessa equação para essa, gente, foi expressar o vetor elemento infinitesimal de área em termos da sua magnitude multiplicada pela direção k. Então perceba que aqui, ó, no topo, o vetor elemento infinitesimal de área vai apontar na direção k. Por isso que eu escrevi aqui que o dA, o vetor dA, é o vetor dA, módulo dele, né, vezes a direção k. E aqui eu escrevi na base o menos k, que é a direção do vetor dA. Veja que, como a gente já havia comentado, né, o elemento infinitesimal de área sempre aponta para fora da superfície gaussiana, né? Então aqui ele vai apontar para baixo, por isso que aqui está escrito um menos k, né? A direção menos k é a direção que aponta para baixo. E aqui no cilindro, né? No cilindro, o campo elétrico aponta numa direção radial, então esse vetor R chapéu aqui nada mais nos indica que um vetor, deixa eu voltar para a superfície, unitário que aponta radialmente para fora da linha, como é o campo elétrico. O campo elétrico, por essas discussões aí de simetria, tem que apontar nessa direção. Então, por isso que ele está expresso assim, como sua magnitude vezes um vetor normal na direção radial, tá? Quando a gente considera o elemento infinitesimal de área no invólucro cilíndrico, ele também vai apontar na direção radial, uma vez que, como a gente já havia discutido, né, o elemento infinitesimal de área é sempre normal e para fora da superfície gaussiana. Então aqui esse dA, esse vetor dA, vai ser reexpresso como sua magnitude vezes um vetor unitário na direção radial. É esse vetor R chapéu aí. Bom, aqui a gente pode aplicar aí a comutatividade, né? Aliás, uma propriedade aí de produto interno que a gente já viu, né? Um fator, um escalar pode flutuar aí no elemento, no produto interno, então eu posso trocar aqui, passar ele para fora do produto interno, fazer o produto interno
esses dois vetores, a mesma coisa nessa outra integração, né? Posso trocar o dA com o R ponto aqui, que não vai fazer diferença nenhuma. O menos eu passei para fora dessa integração e aqui eu posso aplicar de novo essa propriedade de produto interno para deixar R interno R. Bom, como esses vetores radial e K são perpendiculares, ó, aqui na superfície o vetor radial aponta paralelo à superfície e o vetor K aponta perpendicular a ela. Então, esse produto interno se anula no topo e na base. Por quê? Porque o produto interno é a norma dos vetores vezes o cosseno da inclinação entre os dois, e se esses dois vetores são perpendiculares, então essa inclinação é 90, então o cosseno de 90 é zero, então essa integral é nula. Esse produto interno é nulo tanto no topo quanto na base, então essas duas regiões aí não vão dar quaisquer contribuições para o campo elétrico a uma distância R. E aqui esse produto interno, R chapéu interno R chapéu, vai ser o produto do módulo dos dois vetores, que é 1, pelo cosseno da inclinação deles, que é 0. O cosseno de 0 é 1, então nós vamos ter aqui 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. Então, no final das contas, de todas essas integrais, aí vai sobrar apenas essa integração aqui no invólucro cilíndrico, né? Mas, como a gente já havia considerado, né, pela simetria do sistema, esse campo elétrico aqui tem que ser constante ao longo do invólucro cilíndrico, justamente porque uma rotação em torno desse eixo aqui não produz qualquer diferença. Então, esse vetor campo elétrico tem que ter a mesma magnitude em toda essa superfície, todo esse invólucro aí, ou de outra forma, uma rotação poderia ser detectada. Então, ele é sempre de mesma magnitude nessa região. E daí, ele pode ser retirado dessa integral. Então, ele sai da integração e aí o que resta fazer é fazer a integração da área, né, no invólucro cilíndrico. Ora, mas isso aí é conhecido, né, da geometria, que a área de um cilindro é a área da base vezes a altura, então a área daquele círculo, né, de raio R é 2πr e a altura desse cilindro é h. Então, resulta disso que a integração, né, o fluxo do campo elétrico é dado por esse produto, ok? E isso vai ser a carga enclausurada, tá? Mas a carga enclausurada nessa região, aqui, né, vai ser simplesmente a densidade linear de carga vezes a altura dessa região, que é h. Então, aqui no lugar da carga enclausurada pela superfície, a gente pode trocar isso pelo produto lambda vezes h. E aí concluir, né? O h vai estar presente em ambos os membros aí dessa igualdade, então ele pode ser cancelado. Então a gente pode concluir que o campo elétrico a uma distância r de uma linha de cargas é dada por essa expressão e aponta na direção radial, né? Beleza? Então tá aí uma aplicação aí da lei de Gauss, né, para se calcular o campo a uma distância r de uma linha de cargas. Então, era isso que eu havia planejado para essa aula, pessoal. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.